possa ser honrado, que o seu nome possa ser glorificado. Nós estamos aqui por tua causa. Ó Senhor Jesus, nós queremos honrar a Ti. Nós queremos essa noite a Sua santa palavra, uma palavra como jato de água, um jato de água bem forte, para limpar-nos por completo, limpar os nossos corações, limpar as nossas mentes, preparar-nos totalmente para ouvirmos e recebermos a Tua palavra. Senhor, nós precisamos de Ti, precisamos de Ti para ministrar essa palavra. Dependemos do Senhor, dependemos do Seu Espírito Santo para poder falar aquilo que nós não conseguimos, aquilo que não preparamos. Ó Senhor Jesus, prepara-nos para ouvir, queremos ter ouvidos eruditos, ouvidos que reconhecem a voz do Seu pastor. Nos ajuda essa noite, para que possamos Te ouvir. Louvado seja o Senhor, Deus esse ambiente espiritual, ambiente cheio de vida, cheio do Teu Espírito Santo. Aleluia. Jesus é o Senhor. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias em Atos capítulo 13. Aleluia. Atos capítulo 13, versículo de 1 a 3. Glória a Deus. Quanto mais ouvimos a palavra do Senhor, mais lavados nós vamos nos tornando. E precisamos muito dessa palavra. Graças ao Senhor, nós chegamos à nossa 11ª mensagem. Eu tenho uma notícia para os irmãos. Essa é a última mensagem do ano. Ficaram tristes, né, irmãos? Eu também fico triste também quando ouço essas coisas. Estamos tendo o privilégio de dentre tantos lugares, né, para poder se estar. Aleluia! Amém. Nós escolhemos estar aqui para ouvir a palavra do Senhor. Amém. Sabemos das lutas que enfrentamos, das dificuldades que encontramos, mas graças ao Senhor, Deus tem sido vitorioso em nosso meio. Amém. E essa 11ª mensagem, o tema dela é o ambiente espiritual e o aperfeiçoamento dos santos. Então, a tônica que nós vamos compartilhar com os irmãos vai estar em volta desse ambiente. E as duas referências que o nosso irmão Dom e o Lampos essa semana foi a igreja em Jerusalém e a igreja em Antioquia. Então nós vamos passear por essas duas igrejas e vamos ver o que nós temos que aprender com elas hoje no século 21. Eu creio que temos muito que aprender. Eu creio que ao longo do tempo a igreja de Cristo perdeu alguns fundamentos básicos para o seu desenvolvimento e para a sua manutenção. A igreja de Cristo hoje ela usa todos os métodos, todos os incrementos para buscar atrair as pessoas. Hoje, nessa leitura que nós vamos fazer hoje, nós vamos perceber pela palavra do Senhor que a maneira que Deus tem para atrair as pessoas a Ele não são pelos métodos humanos, não são pelos artifícios humanos, não é pela eloquência humana, não é por quanto o seu prédio seja bonito, quanto o seu pastor seja eloquente. Não! Ele tem uma maneira maravilhosa, prevalecente de poder atrair as pessoas. Dizem-se que para atrair a nossa galerinha aqui, os nossos jovens, essa galera é guerreira, né? Como diz os colombianos, são ferrados, são valentes, né? Estão lutando, sofrendo, mas estão vencendo. Amém. Tem que fazer show, tem que fazer dança caipira, gospel, tudo gospel, né? Inventa uma porção de coisas para tentar atrair o jovem, e o jovem de fato vem, né? Porque o jovem gosta desse tipo de coisa, não é que os jovens não vêm, mas o problema que acontece nesses ambientes, irmãos, é que os nossos jovens eles não se tornam homens, eles não se tornam homens. Deus, eu falei com o Pedro essa semana, Deus está precisando de homens, e na igreja do Gama nós queremos formar homens. Eu estou preocupado com esses meninos, muito preocupado. Então nós vamos perceber que o ambiente que Deus prepara é completamente diferente de tudo que nós estamos acostumados. Oxalá Deus nos conceda a graça e a força
e o desespero de coração para buscarmos a maneira de Deus. A maneira de Deus, irmã Ana Maria Bonifácio do Rosário. Deus tem uma maneira, queridos santos. Deus tem um método. Davi, Deus, repita comigo, Deus tem um método. Está fraco demais vocês hoje. Deus tem um método. Agora pergunta para você, irmão Wilson, bispo do Rosário. Para todos, né, na verdade, não só para o bispo não. Qual é o método de Deus? É um deles. Estou dizendo o método de Deus, que é a palavra que precisa desse método. Se não tivesse método, a palavra não avança. Sabe qual é o método de Deus, queridos? Você. O Ricardo David Lima Ferreira é o método de Deus. Por isso que Deus se preocupa tanto com a nossa pessoa. Porque o problema não está no que Deus planejou. O que Deus planejou é perfeito. Diga comigo, o que Deus planejou é perfeito. Deus planejou é perfeito. Mas invariavelmente o homem, como método de Deus, corrompe o plano de Deus. Vocês entenderam? Invariavelmente o método de Deus, que é o homem, corrompe o plano de Deus. O tempo é o maior desafiador. Não sei se essa palavra você já está encaixada direito, mas o tempo ele confronta, ele desafia todas as coisas. O tempo, o passar do tempo, ele desafia todas as coisas. Ele desafia convicções, suas convicções que alguns anos atrás era ferrenha. Ninguém lhe dobrava em relação à palavra de Deus. Ninguém tentava convencer você, porque você tinha convicções. O tempo passou, querido. Como é que está hoje? Hoje nós abrimos concessões. Nós estamos fazendo concessões. Lembra que eu falei do método de Deus? O homem, por achar que o plano de Deus é ultrapassado, ele tem que inventar alguma coisa. Ele tem que criar maneiras diferentes da que Deus planejou. E a igreja, para que ela seja prevalecente, nós precisamos restaurar isso urgentemente na nossa vida, que eu vou falar daqui a pouco. E toda a minha tônica essa noite vai estar em volta, girando em torno desse assunto que eu vou falar hoje. Se nós conseguirmos, irmãos, restaurar esse item na nossa vida, irmão, não tem diabo que nos segure. Amém. Não tem. Amém. Não precisamos de coisas miraculosas. Não precisamos de invencionices humanas. O que nós precisamos e o que nós vamos aprender mais essa noite é de um item fundamental. Antes de falar da igreja de Jerusalém, eu quero falar para você do plano de fundo, de como surgiu a igreja de Jerusalém, como foi o seu início e também como foi a sua declaração. Irmãos, se nós aprendermos isso essa noite, louvado seja o Senhor, há futuro para nós. Há futuro para nós. E para isso, querido, nós temos que lutar, Deus. Temos que lutar. Temos que lutar, bispo. Temos que guerrear. Temos que nos levantar com determinação, com disposição, com força, porque do contrário, nós iremos enfraquecer. Vamos abrir as nossas Bíblias
lá em Lucas capítulo 24, eu quero falar para você do pano de fundo da igreja de Jerusalém. Não esqueça que nós estamos falando do ambiente espiritual. Lucas capítulo 24, eu não vou poder esperar muito você, porque o tempo passa rápido demais, senão nós vamos nos perder. Tá bom? Aleluia! A igreja em Jerusalém, ela se inicia com uma promessa. Ela se inicia com a promessa do Antigo Testamento, da qual Jesus Cristo ressuscitado, amém? Amém. Ressuscitado, Fernando. Ele não está morto. Amém. Ele não é o menino que nos nasceu, não. Ele já é um homem. Amém. Aleluia. Amém. É que dizem nesse período que é um menino, né? Mas a Bíblia diz que ele já é um homem. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Amém. Começa com uma promessa do Antigo Testamento em Joel capítulo 2. E Jesus fala, como é que essa promessa vai se cumprir? Não foi porque simplesmente Deus falou que a palavra vai se cumprir. Não. Você vai ver essa noite que não é simplesmente porque Deus falou, não. Para que Deus cumpra a sua promessa, o mérito de Deus precisa atuar. Quem é o mérito de Deus? Amém. Sim. Aí você tem que virar para você, mas dizer, eu? Ou não tem coragem de dizer isso? Quem é o mérito de Deus? Eu! Marcos Rodrigues. Aleluia! O método de Deus precisa querer que a promessa se cumpra. Amém. Então Jesus, ele fala uma coisa para os seus discípulos. Isso aqui, o pano de fundo que tinha 2 discípulos indo para Emaús. Eles estavam se distanciando de Jerusalém. Viram o Senhor tinha sido crucificado, e eles pensaram, bem, o que era o Filho de Deus, o homem que fazia milagres, o homem que multiplicava pães, o homem que curava cego, o homem que curava coxo, ele morreu. Então, se ele morreu, está tudo acabado. Não há mais o que nós fazemos em Jerusalém. Vamos voltar para as nossas vidas, porque acabou tudo, acabou a esperança. Aquele que nós achávamos que ia nos trazer a libertação, ele morreu. Senhor Jesus, ele morreu. Vamos embora. Então foi isso que eles fizeram. E lá, nesse caminho, eles estavam batendo papo, trocando uma ideia, conversando dos assuntos que havia acontecido. E nesse momento, aleluia, eu espero que o Senhor faça isso conosco. Enquanto estivermos no nosso caminho de Emaús, Ele apareça para nós. Aí eles trocando ideias, diante, eles escutaram com Pedro, com os irmãos lá, trocando ideia, batendo papo. De repente, rapaz, o Senhor aparece para eles. Só que eles não reconhecem o Senhor, não. Eles falam assim, o que vocês estão conversando? Eles não falam assim, mas eles começam a dizer, mas será que ele não está mentindo? Ele não sabe o que aconteceu? Foi a maior manchete do dia, é assunto de todos os jornais, todas as mídias estão publicando isso, e ele não sabe o que aconteceu. Então eles estavam ali com aquele questionamento. Até que chegou o momento que o pastor do Almoço se revelou para eles. A ajudadora não tiveram. Eles não tiveram discernimento para poder reconhecer o Senhor Jesus. Mas enfim, ele aparece para eles, se revela para eles. Aí ele fala o seguinte: eu vou ler para você, preste bem atenção. 44. A seguir, Jesus lhes diz: são estas as palavras que eu vos falei. A palavra já havia sido dita. E estando ainda convosco, importava se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras, e lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no 3º dia. Essa parte eles não pegaram, viu? Esse dia da reunião eles faltaram. Por isso é importante você estar presente nas reuniões. Você falta uma reunião, a reunião não volta mais para você. Preste atenção, não falte reunião. Em que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Começando aonde?
De Jerusalém. Lembra que Jerusalém é o nosso plano de fundo? Jerusalém. Vós sois testemunha dessas coisas. Eis aqui, irmãos, aqui a promessa. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Lembra de Joel 2? Essa é a promessa do Pai. Ele está reafirmando a promessa. Passaram mais de 350 anos, ele está novamente reafirmando, porque ele estava precisando de quê? Aliás, 750 anos, perdão. Ele está o quê? Esperando que o médico de Deus quisesse que essa promessa se cumprisse. Vamos lá. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Qual era a promessa? Qual era a promessa? Qual era a promessa? Ser revestido de poder. Que poder é esse? Do Espírito. Então a promessa que Deus tinha para eles era o Espírito. Amém. O Espírito é que iria capacitá-los para que eles fizessem o quê? A vontade de Deus. Irmãos, aleluia. O Senhor deu essa promessa para eles. Sabe o que eles fizeram, Santa Meire? Eles foram lá em Atos 1:4. Por isso eu não posso esperar você, viu? Em 1:4, ele fala bem assim: e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Então veja que essa promessa está acompanhada de uma ordem: não se ausentem de Jerusalém. Lembre-se que aqui nós não temos a igreja, nós temos discípulos ainda aguardando a promessa se cumprir, porque a igreja se torna igreja quando o Espírito Santo entra no Espírito dos crentes. Amém? Amém. Sem Espírito Santo não tem igreja, porque o ambiente é espiritual. Amém. Se não tem o Espírito Santo, você tem uma associação, você vai ter uma assembleia, um ajuntamento, uma organização, um sindicato, mas menos a igreja. Isso é muito importante. Então eles foram para Jerusalém. E amados, pasmem, a palavra mais temida de todos os tempos, a palavra mais temida de todos os tempos, sabe qual é? Esperar. Isso causa até comichão no coração da gente. Meu Deus, esperar é um negócio difícil demais, porque nós nunca sabemos o tempo. Ele simplesmente disse para eles, meu querido: espere. Ele não falou 10 dias, ele não falou 20 dias. Se ele falar 20 dias, a gente ia ficar tranquilo, sossegado, mas gente, ele não falou. Ele diz simplesmente: espere, Davi. Amém. Te acalma. Amém. Te aquieta. Amém. Ore. Amém. Agora nós vamos descobrir o segredo dos métodos de Deus. Então eles foram, irmãos, eles ficaram em Jerusalém. E durante 10 dias, eles ficaram orando. Durante 10 dias, eles ficaram buscando a face de Deus. Durante 10 dias eles ficaram lembrando a Deus: Deus, Tu disseste uma palavra que Tu iria cumprir se nós permanecêssemos em Jerusalém. E eles ficaram orando um dia, eles ficaram orando 2 dias, 3 dias, 5 dias, 8 dias, 10 dias orando. O início da igreja em Jerusalém se iniciou pela oração. Diga comigo: a igreja em Jerusalém. Da próxima vocês não acreditam no que eu estou falando, não, gente. Vamos lá. A igreja em Jerusalém se iniciou com oração. Tudo que diz respeito, queridos santos, à vontade de Deus só vai se cumprir quando nós orarmos. Somente quando nós orarmos. A Bíblia é cheia de promessas, cheia, está repleta de promessas aqui. Mas quantos dos médicos, Gabriel, estão desejosos que essas promessas se cumpram na nossa vida? Lembra que eu falei que invariavelmente o
os homens, que é o método de Deus, corrompem o plano de Deus. Quando nós oramos, não há influência nossa. Não há motivos pessoais nossos. Quando oramos pela promessa de Deus, há somente a vontade de Deus. Amém. A vontade de Deus. No versículo 12, capítulo 1, versículo 12, fala assim: então voltaram para Jerusalém. Olha só, voltaram para Jerusalém. Eles estavam num monte chamado Olival, que dista daquela cidade como a jornada de um sábado. Jornada de um sábado aqui, alguns falam que é 1 quilômetro, mas na verdade a medida correta é 888 metros, que era a distância máxima que um judeu podia caminhar no sábado. Então eles estavam lá nesse Monte Olival, eles estavam lá, e eles, para poder que a promessa se cumprisse, mano, eles tinham que voltar para onde? Para Jerusalém. Se eles ficassem no Monte Olival, Deus não ia cumprir com a palavra dele, porque ele tem um lugar para poder cumprir, ele tem um ambiente para poder cumprir a palavra dele. Não é qualquer lugar que ele cumpre a sua palavra. Quando ali entraram, preste atenção, irmãos, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote e Judas, filho de Tiago, que Judas já havia sido se suicidado. No versículo 14, todos estes perseveravam de que maneira? Perseveravam unânimes em quê? Você pode repetir para mim, por favor, porque eu não entendi bem. Todos eles perseveravam de que maneira? Unânimes em oração. Com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Esta oração desses discípulos mexeu, moveu o céu, a ponto de Deus cumprir a palavra que ele havia falado. No capítulo 2 está o cumprimento da palavra que o Senhor havia dito. Porque lá havia um grupo de discípulos que creram na palavra de Deus, se apoderaram da promessa de Deus. Eles disseram: Deus, nós queremos. Deus, nós queremos experimentar isso. Chega de secura, chega de frieza, chega de diferença. Eu quero. Então você tem que querer, meu Senhor. Amém. Não é só desejar. Não é só desejar. Amém. Nesse momento aqui, o Senhor começou a ir para Jerusalém para esperarem lá durante esse período, que foi uma quantidade de tempo, mas a gente sabe que foi 10 dias. Eles podiam ter aproveitado, talvez, para ir ver os familiares, depois de todo o tumulto, toda a confusão que havia tido. Eles podiam ter aproveitado para ir ver os familiares, mas eles tinham uma palavra de Deus. Eles não tinham tempo para isso. Eles podiam ter ido para a feira, mas eles não tinham tempo para isso. Nos nossos dias podiam ter ido para o shopping, mas eles não tinham tempo para isso. Eles tinham a palavra de Deus. Amém. Eles tinham a promessa de Deus. E Deus queria cumprir essa promessa. E Ele vai cumprir. Amém. Ele vai cumprir. Amém. Amém. Oh, Senhor Jesus. Então no capítulo 2 acontece algo extraordinário. E todas as pessoas, todos os pentecostais sonham com tal momento. Isso aqui foi algo extraordinário. Porque Deus teve que começar dessa maneira a sua igreja. Porque o povo estava incrédulo. O povo estava com o coração duro. O povo não queria que Jesus havia ressuscitado. O povo estava indiferente. Então ele teve que fazer uma coisa miraculosa. Que a coisa miraculosa foi essa? Derramar línguas como de fogo sobre cada um dos discípulos. E não era para falar língua estranha, era para falar língua que o povo entendesse. Era para falar língua que o povo entendesse. Amém. Língua compreensível. Amém. Lá havia pelo menos 17 nações naquele período. Porque em Pentecostes as pessoas iam para Jesus para poder apresentar os seus frutos. E ele poder apresentar a Deus. Aí havia pessoas que vieram de vários lugares. Então eles tinham, queridos irmãos, para poder apresentar, aí estavam todas essas nações. Então Deus teve que levantar aqueles galileus mal instruídos, mal educados, um povo sem educação, pesqueiro, um povo bruto,
Deus não precisou de nenhum diploma na mão deles, não. O Espírito Santo não precisa de diploma, precisa de homens. Homens que olham, homens que se arrependem em oração, que calejam os joelhos, que queiram Deus, que amem Deus. É isso que Ele quer. Nós precisamos querer isso. Se eles ficassem lá no Monte Olivório, olhando para cima, esperando que uma voz fosse descer, não ia acontecer nada, querido. Irmão, nós nos tornamos místicos demais. Nós estamos esperando que alguma coisa sobrenatural venha acontecer. Deixa eu dizer para você que não vai acontecer não, filho. Não espere não, querido. Aproveita o tempo hoje. Aproveita agora. Deus, eu quero voltar meu coração para Ti. Deus toma minha vida. Deus me enche. Deus me lava. Deus me purifica. Deus me santifica. Deus me lava. Amém. É você, querido. Amém. É você, Deus. Então o ambiente ali espiritual da igreja de Jerusalém, ele se inicia por meio da oração. Tudo na nossa vida, se nós nos antecipássemos através da oração, quantas tragédias nossa vida não seriam evitadas? Quantas tragédias não seriam evitadas? Senhor Jesus. A igreja de Jerusalém, no capítulo 2, depois de Pedro fazer um discurso maravilhoso, um discurso poderoso, mais de 3.000 pessoas ficaram com seus corações compungidos. Veja que o Espírito Santo derramou sobre eles aqui, como derramou sobre eles lá. Agora o que estavam operando agora é no método de Deus. Qual é o método de Deus? Pedro e os outros, o que eles estavam fazendo? O que eles estavam falando? A palavra de Deus. Eles não estavam inventando nada. Eles simplesmente estavam ministrando a palavra de Deus. Irmãos, vamos restaurar o apreço por esse livro? Amém. Vamos restaurar o apreço por esse livro? Vamos? Vamos amar esse livro de todo o coração? Amém. Vamos apreciar cada vírgula, cada ponto final, cada ponto e vírgula, cada parágrafo, cada discurso. Vamos apreciar esse livro. Vamos nos encharcar com esse livro. Vamos amar esse livro. Para quando cortarem as nossas vidas, quando forem nos matar, simplesmente será um versículo para todo lado. Foi assim que John Bunyan queria ser identificado. Se rasgarem as minhas vezes, saem versículos da Bíblia. Eu falei, eu também quero isso, Senhor. Amém. É isso que eu quero. Eu quero lutar para isso. Amém. 3.000 foram batizados. Aleluia. Oh, palavra poderosa. Um único discurso gerou 3.000 almas através daquele método de Deus. A lástima hoje que nós temos 3 milhões de pregadores na internet. E hoje nenhuma alma é salva. Muito pelo contrário, as pessoas estão cada vez mais endurecidas de tanto ouvir mensagem. Sabe por quê? Porque não se achega ao autor das mensagens, que é Deus. Amém. Você já percebeu? Às vezes você ouve mensagem, ouve hino, até lê a Bíblia às vezes. O coração fica seco, o coração fica duro. Sabe por quê? Está faltando oração. Está faltando misturar tudo isso com oração. Tomar todas essas palavras e levá-las diante de Deus, tomá-las e apresentá-las, oh meu Deus, para o tempo, como fez com Josué. O tempo não para. Então, queridos santos, rapidamente, eu falei no início, começou com oração. A manutenção, a permanência, a vida saudável da igreja, ela também se mantém, Ricardo David Lima Ferreira, através da oração. Pode planejar, pode espernear, fazer o que bem entender, pode fazer, não mantém a igreja saudável. O que mantém a igreja saudável é oração. Nós precisamos aprender a orar. Nós precisamos aprender a orar individualmente e precisamos aprender a orar coletivamente. Porque quando os apóstolos estavam reunidos com as mulheres, queridos, lá não havia disputas. Lá, quando eles estavam reunidos, lá não havia debates. Lá não havia para ver quem era o maior, quem era o menor. Lembra que eles discutiam isso antes? Lembra que eles discutiam? Senhor, eu estou no teu reino, quem vai ser o maior? Será que vai ser eu? Não, deixa ser eu. Deixa eu ficar aqui do teu lado para disputas. Havia disputas entre eles. Mas, querido, aleluia, quando o povo de Deus se une em oração com um único propósito,
cessa. As contendas vão embora. Amém? Amém. Amém ou não amém? Amém. A frieza vai embora. A indiferença vai embora. A incredulidade vai embora. Aí você fica feliz. Você não precisa de nada. Uma pessoa feliz precisa de quê? Ganhar a Mega Sena? Ele vai ficar mais triste ainda, porque ele sabe que vai fazer muito dinheiro. Aqui, 2:42. E perseverava na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. O Leandro é muito simples da igreja de Jerusalém. Eles só tinham 4 itens no começo. 4 itens eles tinham. E eram 4 itens fundamentais. Que se eles não tivessem, provavelmente ainda hoje a igreja de Jerusalém seria a igreja referência. Porque ela começou, de que maneira que ela começou? Através da oração. Ela se mantinha de que maneira? Na oração. Então olha aqui, o dogma. Perseverava na doutrina dos apóstolos. Então elas tinham somente um ensinamento. Na igreja de Jerusalém só tinha um único ensinamento. E isso preservava o quê? Que nós falamos aqui semanas passadas? A unidade de Deus. Irmãos, quando você é na unidade, há um negócio. Eu não sei dizer, não tenho palavras para expressar. Talvez o Deus é mais inteligente, mais que ele falaria, mas eu não sei. Mas lá, quando há essa unanimidade no ensinamento, quando nós cremos no ensinamento, quando nós cremos no ministério, há algo que Deus derrama sobre nós, que chama-se a unção, que é a vida para sempre. Amém. A vida para sempre. Amém. Quando nós queremos, Ele faz isso. Amém. Mas aí quando você quebra o ensinamento dos apóstolos, querendo inserir outros elementos, irmãos, eu posso ter certeza, invariavelmente a igreja vai cair em degradação. Invariavelmente ela vai cair em degradação. E degradação traz tudo de ruim. Tudo de ruim ela traz. Não traz nada de bom a degradação. Tudo que não presta ela traz. Porque perdemos o vínculo. Perdemos o que? A unidade através do que? Da palavra, do ministério. Isso é fundamental para nós. Restaurar a saúde espiritual, volte-se ao ministério. Amém. Creia no ministério. Amém. Creia na palavra. Amém. Creia no Senhor Jesus quando você invocar. Ó Senhor Jesus! Amém. Creia que esse nome tem poder. Amém. Amém. E o que é que eles tinham mais? Comunhão neste ensinamento. Os crentes circulavam lá tendo comunhão. O que é que eles falavam? Não era da derrota do alvo com um boxinho leve de 13 segundos. Não. Qual era o assunto deles? Rapaz, você precisa de ver a mensagem do sábado. Rapaz, como eu fui ajudado com aquela mensagem. Rapaz, eu tinha uma preguiça para orar. Mas depois da mensagem que eu estou fazendo agora, levanto 3 horas da manhã. Vou fazer o quê? Orar. Amém. Graças a Deus. Você milagre não seria? Hã? Alguém deu uma risada aqui estranha. Levantou-se para orar, para ter comunhão no ensinamento dos apóstolos. Não vamos resgatar isso. Vamos buscar isso de coração. Vamos dizer para Deus: Deus, eu quero. Eu estou fraco, estou desanimado, eu estou triste, mas o que eu tenho que fazer? Já sabe o que eu tenho que fazer, né? Me dá força para fazer o que eu sei que eu tenho que fazer. E Ele vai fazer. A vida muda a partir daí. E o que eles tinham mais lá, Santos? Partir do pão. O momento glorioso, queridos irmãos. O momento solene que a igreja de Jerusalém tinha. E ele era um apreço, irmãos. Sabe o que eles faziam na igreja de Jerusalém? Eles iam de casa em casa. Cada final de semana, cada domingo, eles iam para a casa de um irmão. Não sei como é que faziam lá, 3.000 pessoas, né? Talvez eram várias casas, não sei. Mas eles iam de casa em casa. Você sabe por quê aqui? Não havia desconfiança entre eles, santos. Degradação traz desconfiança. Traz descrédito a palavra que está sendo falada. Degradação. Por quê? O ministério foi quebrado, a comunhão não existe mais. Aí vai ter parte do pão alegre, feliz, regozijando-se com a morte do Senhor Jesus? Não vai. Perde-se o encanto, perde-se a beleza, perde-se o poder. Mas aleluia, nós estamos restaurando isso. Amém. E por último, irmãos, para manter a vida saudável da igreja, estava nas orações. E havia mais um elemento que havia entre eles. Havia temor.
Nós falamos aqui, não foi dela? No último sábado, falamos da terceira temporada dele, não foi? Queridos irmãos, pasmem. Ainda que tenhamos todas essas coisas que eu acabei de falar, se nós não temos temor a Deus, se não há temor em nossas almas, se nós achamos que nós podemos fazer e acontecer sem nenhuma dor no coração, nós estamos redondamente enganados. Eu estou muito encargo ultimamente, vamos falar sempre um pouco dos atributos de Deus. Deus tem posto isso no meu coração há algum tempo. Eu sinto que nós precisamos apresentar para os irmãos o Deus da Bíblia. Eu sinto que nós precisamos apresentar para os irmãos o Deus da Bíblia. O Deus das Escrituras. Porque Provérbios capítulo 1, versículo 7 fala que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Alguém que quer ser sábio, ele deveria temer a Deus. Amém. Temer a Deus. E às vezes, para tentar amenizar um pouco a palavra temor, a gente usa às vezes a palavra respeito. É uma das palavras, podemos usar, não há nada de errado com ela. Mas uma palavra que está pouco a pouco sendo retirada do conjunto de palavras que significa a palavra temor, Diego Pereira Corrêa da Silva, é medo. Eu falei com as meninas, se você tem medo de cachorro, você vai passar perto do cachorro de qualquer maneira? Hã? Você passa de que maneira? Muito cauteloso. Você anda pianinho. E olha para dizer, você vai passar orando para quem não vê o próximo de você. Porque você tem medo do cachorro. Esse medo nós precisamos restaurar no nosso coração, meu queridos. Precisamos restaurar urgentemente no nosso coração. Se você sente no seu coração hoje, você fala de Deus, age contra Deus, de qualquer maneira, vive de qualquer maneira, não está sentindo mais nada, irmãos, por favor, em nome de Jesus, reconcilie-se o mais rápido possível. O mais rápido possível que você puder e que seja hoje mesmo. Amém. Não espere muito tempo. Temor. Lá diz que havia, em cada alma havia temor. Tem muito mais coisas para falar da igreja de Jerusalém. No capítulo 15, que é um capítulo bastante usado essa semana, nós vemos lá um debate, uma discussão por causa da influência dos judaizantes. Esses judaizantes eram pessoas que haviam crido em Jesus, mas ainda mantinham as tradições do Antigo Testamento, principalmente a circuncisão do prepúcio masculino, como um fator principal de identificação e de salvação. No capítulo 15, surge um grupo de pessoas lá, né? Uma degradação, ela invariavelmente vai começar com o método de Deus. O homem corrompe o plano de Deus. O homem deforma o plano de Deus. Porque a mente humana ela não é capaz de submeter a palavra de Deus. Por isso que nós precisamos do Espírito. Por isso que nós precisamos orar. Por isso nós temos que nos voltar a Ele urgentemente. Porque senão, irmãos, a sensação que vai nos dar daqui a pouco é que nós estamos servindo a um pedaço de pedra, a um pedaço de madeira, a um enfeite de mármore. Não. Nós servimos a um Deus que é vivo, a um Deus que é verdadeiro, Criador dos céus e da terra. E a Bíblia fala que um dia é de julgar vivos e mortos. Então, por causa da influência desses irmãos, desses falsos irmãos que Paulo chama, lá em Gálatas capítulo 2, versículo 4, falsos irmãos, e em Colossenses, em Coríntios também, capítulo 2 Coríntios 11, versículo 23 por ali, também eu chamo de falsos irmãos. Por quê, meu querido? Se você não crer unicamente em Jesus Cristo, a sua fé, a sua confiança, a sua dependência, ela tem que estar posta única e exclusivamente em Jesus Cristo. Se disser, você precisa circuncidar-se para que você seja salvo.
Você precisa falar em línguas para que você seja salvo. Você precisa dar com roupa comprida para você ser salvo. Você precisa dar com cabelo comprido para você ser salvo. Nada dessas coisas interfere na sua salvação. O comportamento não pode fazer absolutamente nada, porque senão você anula, como está em Gálatas 2, versículo 21, você anula a cruz e a graça de Cristo. Então a nossa confiança, a nossa dependência está posta unicamente no Filho de Deus. Amém. Eu creio que o Filho de Deus é suficiente para atender todas as demandas da minha vida. Ele é suficiente. Uma vez que nós instaurarmos a nossa comunhão, o nosso desfrute da pessoa do Senhor Jesus, aquilo que Ele é, irmãos, eu garanto a qualquer ser humano nessa terra, ele não vai buscar nada fora de Deus. Nada ele vai buscar, porque senão esse livro seria mentiroso, e ele não é mentiroso. Que ambiente nós precisamos estar no nosso meio? Precisamos de muitas coisas. Nós precisamos instaurar, principalmente, a nossa vida de oração. Nossa vida de oração. Nosso devocional. Lembra do devocional? Aquele que nós levantamos um pouco mais cedo antes do trabalho, a gente faz qualquer outra atividade. Lembra aquele? Lembra? Os que lembram, os que já fizeram, lembram. Os que não lembram, comecem a fazer amanhã para que você possa ter falta. Para que você possa ter referências. Porque o ambiente é o quê? É espiritual. Senão, irmão, nós vamos ter que maquinar muita coisa, inventar muita coisa. E eu sinceramente não tenho paciência para essas coisas. Talvez algum outro irmão tenha, mas eu não tenho paciência para essas coisas, porque eu sei que isso não vai resolver o nosso problema. O que resolve o nosso problema é qualquer ele que seja ele interior, seja ele espiritual, seja ele físico, qualquer problema. Só Jesus Cristo. Só um coração voltado para Ele. Coração humilde, quebrantado. Coração que reconhece: Deus, eu errei. Deus, eu tenho pecado mesmo. Mas tem que tratar da minha vida. Me recebe essa noite. Você pode me receber essa noite? Eu quero me entregar de novo. Eu quero ter a experiência de novo de sentir o mover do Senhor no meu coração. Eu quero voltar a sentir aquela paz que eu tinha antes e eu não tenho. Apesar de ter tantas coisas materiais nas minhas mãos, eu não tenho mais paz, eu não tenho mais alegria, eu não tenho mais prazer, eu não tenho mais nada. Todo lugar para mim está insatisfatório. Por que isso, Alice Barroso? Porque Jesus. Eu sei que às vezes vocês cansam, mas eu me encher de novo falar de Jesus. Irmãos, eu já disse aqui, eu espero morrer falando isso. Eu espero que um dia Deus tenha que me matar, que me mate falando isso. Porque, irmãos, a solução da igreja é orar, a igreja é buscar Deus, é oração. É oração, querido. Como é que o coração vai aquecer de novo, Ricardo? Como é que o coração aquece, gente? Se a gente não vai orar, se a gente não vai botar o coração para Ele, Jean. Não adianta inventar alguma coisa gospel, não adianta. Porque Deus não está preocupado com o extraordinário, Ele quer o cotidiano, meus amigos. Martins, Ele está preocupado com o cotidiano, com o dia a dia, com a sua oração diária, com a sua confissão de pecado diária, com o seu arrependimento diário. É isso que Ele está precisando. Não faça isso e a tua vida vai mudar. Amém. Eu garanto a você, irmão. Eu lhe afirmo, categoricamente, a vida muda. Lembra do que nós cantamos? Uma vez que Ele nos enche, o mesmo nunca mais somos. Não dá mais tempo de falar nem de Antioquia. Não dá mais tempo. Porque, como eu falei, o tempo não para. Atos capítulo 15, eles começaram a discutir, debater. Você não vê os apóstolos agora que eles começaram em nossa oração. Veja que mesmo você começado bem, bispo, você pode terminar muito mal. Você pode ter tido um começo poderoso como a igreja de Jerusalém. O Espírito veio como chamas de fogo, entrou naquelas pessoas com línguas, eles falavam em outras línguas, de maneira tremenda. As pessoas vendiam as suas posses, davam as suas posses que tinha necessidade, aleluia. Meu irmão, naquele dia, começou dessa maneira. Mas já no capítulo 15, eu não sei quanto tempo durou, Mateus. Não sei quanto tempo durou. Eles deixaram o seu alvo, deixaram a sua meta, que era Cristo e a igreja. E agora sabe o que eles estavam fazendo? Estavam discutindo, estavam debatendo, estavam vendo o que
estava certo, quem estava errado. Irmão, não existe negócio de certo e errado, existe um povo que se humilha, um povo que chora, um povo que se quebranta, um povo que reconhece os pecados. É isso que nós precisamos, igreja. É isso, irmão, que nós precisamos. É isso, gente. Oh, meu Deus, é isso que nós precisamos. Vamos nos desesperar por isso, irmãos. Vamos nos desesperar por isso. Quando eles estavam lá, irmãos, na oração, eles não estavam escutando, eles não queriam saber quem era melhor que ninguém, não queriam ver qual era a sua roupa que estava melhor, qual era a sua eloquência, uma disputa feia. Irmão, como é feio o povo de Deus discutir? Como é feio o povo de Deus debater uns com os outros, se acusar mutuamente? Não, isso não é de Deus não, irmãos. Isso não é de Deus não. Vamos restaurar essa esfera de autoridade do Espírito, história da vida de Deus, aquela vida que vergonha, mas é aquela vida também que restaura, que levanta do monturo, que tira do lamaçal. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso, Diego. Vamos fazer isso. A maior luta nossa nesses últimos dias, irmãos, é manter uma reunião de oração. A maior luta nossa. As reuniões de sábado, domingo, elas são regulares, então não temos dificuldade para vir a elas. Mas experimente a semana agora, quarta-feira que vem, vai ter reunião de oração, viu? Não é porque dia 30 a gente vai estar aqui de novo, que a gente não vai reunir para orar, não. Nós vamos orar dia 31. Vamos vir para orar, dia 30, nós vamos vir para orar. Fala assim no teu coração hoje, agora, teu coração. Eu quero vir para a reunião de oração. Amém, Jesus. Mas fala assim, querendo vir mesmo. Amém. Eu falo assim, não sei se vai dar oração. Assim não. Eu quero ir para a reunião de oração. E tu vai ver como ele vai se levantar. O inimigo não vai. Aí você vai ver o inimigo se levantar. Enquanto ele não se levantou ainda não. Ele está dando rasteira aqui e ali, porque nós estamos mole ainda, né? Estamos mole. Precisamos desse ambiente. Nós só vamos alcançar esse ambiente espiritual através da oração. Nós, esse ano de 2016, queremos ter uma característica. Queremos ser um povo que ora. Queremos ver os jovens orando. Volta. Foi? Esse ano, olha aí. 2016, eu falei com o Senhor. Eu quero entrar na consagração. Estamos juntos. Cada semana. Estamos juntos. Eu não posso visitar muitos irmãos, mas eu vou ligar. Eu falei, irmão, jejum hoje, eu estou jejuando. Ótimo. Amém? Isso aí. Eu vou pegar e dizer para os irmãos. Aí, nós redundamos aonde? Igreja em Antioquia. A igreja em Antioquia. E aqui eu quero dizer para a liderança. Eu quero dizer primeiramente para mim, que estou falando. Eu preciso ser um homem que ora. Eu preciso ser um homem que jejua. Porque lá em Antioquia diz lá que havia profetas e mestres. Lá havia, quem havia lá em Jerusalém, lá em Antioquia? Quem havia lá? Esse é mais fácil, gente. Só tinha 5 lá. Barnabé, Simeão, Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colácio de Herodes. Colácio é aquele que morou na mesma mãe, tá? Mas são filhos de mãe diferente. E Saulo. Estava esses 5 lá. E o que eles estavam fazendo lá na igreja de Antioquia? Orando, jejuando e fazendo o quê? Servindo ao Senhor. Essa é a receita da igreja. Se nós buscarmos isso aí, nós vamos bombar. Se nós seguirmos esse modelo do início da igreja de Jerusalém, do começo da igreja de Antioquia, a igreja no Gama vai ser uma referência. Pessoas vão dizer, vai ouvir a notícia, a igreja no Gama, nós temos que ir lá e nós vamos ver como é que está acontecendo. As pessoas vão querer ir, não vão querer mais vir embora. Por quê? Aconteceu com quem que aconteceu? Quando ele foi para Antioquia. Quem foi? 2 desceram de Jerusalém para ver. Quem foi? Ninguém sabe? Desceu quem lá de Jerusalém? Eram 2 notáveis, Judas e Silas. Foram os 2 para levar a carta da decisão do capítulo 15. Quando eles chegam na igreja de Antioquia, meu amigo, eles ficaram doidos, literalmente. Judas e Silas. Judas foi embora, voltou para Jerusalém. Silas falou o quê? Voltar para Jerusalém? Naquela brigaiada feia, naquelas discussões horrorosas. Eu vou ficar aqui, meu amigo, que aqui é que está o Espírito. Aqui está o lugar. Então, irmãos, vamos buscar isso aí. Vamos buscar o sagrado. Vamos ficar de pé rapidamente. Vamos orar. Vamos ficar de pé, eu quero orar. E depois nós vamos formar pequenos grupos para compartilhar essa palavra. Nós vamos até às 9h25. Às 9h30, os irmãos vão dar os avisos. Amém? Vamos ficar de pé.
Querido Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo. Amém. Tu és a nossa vitória. Amém. Tu és a experiência do nosso avivamento. Amém. Tu és o que nós necessitamos. Amém. Pai, nós te agradecemos pelo teu Filho amado, porque é nele que tu se compraste. Amém. Por isso, Pai, eu te peço nessa noite. Em cada coração aqui, Senhor. Porque somente o Senhor conhece os corações. Só o Senhor sonda os corações. Só o Senhor sabe o que tem passado na mente e no coração de cada um de nós. Meu Deus, eu te peço em teu nome. Amém. Visita essa noite. Amém. Por amor de ti mesmo, Senhor. Não é que nós merecemos alguma coisa, não. Mas é por amor de ti mesmo. Para que o teu nome possa ser glorificado. Para que o teu nome, Senhor, possa ser glorificado em nosso meio. Em cada um de nós. Possa ser glorificado nas nossas famílias. Possamos restaurar na nossa família a vida de oração. Marido e mulher possam voltar a orar juntos. Os casais orem juntos. Os filhos orem juntos. Nos ajuda, Senhor. Tu nos conheces muito bem. Tu conheces muito bem a igreja do Grande. Mas obrigado pelas tuas palavras. Eu creio que é através da tua palavra nós vamos ser restaurados. Creio plenamente nisso, Senhor. A tua igreja também diz amém essa noite. Porque nós cremos nisso, Senhor. Nós queremos uma igreja saudável. Queremos uma igreja cheia do Espírito Santo. Uma igreja viva. Uma igreja que obedece a Deus. Uma igreja que prega o Evangelho. Uma igreja que sabe se humilhar. Uma igreja que sabe reconhecer os seus pecados. Uma igreja que sabe confessá-los. Uma igreja que sabe deixar os seus pecados. Que sabe abandonar os pecados. Pai, nos abençoa. Unge cada um de nós. Unge, meu Deus, cada um de nós. E cura-nos, Senhor, de todas as doenças. Sejam elas físicas, sejam elas espirituais, sejam elas psicológicas. Restaura as nossas vidas. Nós te pedimos isso em teu nome, Senhor. Amém. Amém.